Fala, galera do Finalmente Residente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcastor radialista hoje. Tá. Rolou uma empolgação, gostei. Legal. Sejam muito bem-vindos ao Finalmente Residente, o nosso podcast em que a gente conversa não só de residências médicas, mas de tudo que você precisa saber para a sua vida como médico. A gente, nessa temporada, teve muita coisa nova, né, John? Na quarta temporada. John, tá acordado? Um pouco. John tá... Eu que dia confesso. hoje, John? A gente tá gravando isso aqui que dia? A gente tá em fevereiro. Finalzinho de fevereiro, pós o quê? Pós-carnaval, a festa da carne brasileira. Quem tá vendo isso no YouTube, talvez eu esteja de verdade com um pouquinho de glitter, porque estourou glitter na minha bolsa e tá meio ruim. Mas e aí, se apresenta aí. Então, galera, eu sou o John. Se você tá na quarta temporada ainda, não, sacanagem. E aí, galera, tudo bem? Sou o John, sou professor de preventiva aqui na Medway, sou um dos hosts do Finalmente Residente, tô aqui com a... Joana, eu sou professora de pediatria aqui da Medway, é outra host aqui do nosso podcast, muito prazer. Se você tá conhecendo a gente agora, esse podcast vai ser um podcast irado, um podcast que eu tava com vontade já de fazer há um tempo. Vai conversar muito com você, né, John? Parte da preventiva e tudo. Total. Mas a gente vai extrapolar ele um pouquinho, até porque a gente já tem um podcast de medicina preventiva e social com a Marina. Não lembro que temporada que a gente fez isso. Foi na temporada passada. Terceira? Na terceira. Boa, brilho. Mas hoje a gente vai para um outro caminho. Sim, Caminho bem até maneiro. porque as residências de medicina preventiva e social, elas podem ter caminhos muito distintos. E a Marina falou que ela tinha muito mais visão epidemiológica, muito mais tá em loco nessa parte da medicina preventiva. E hoje a gente trouxe um convidado da USP que tem muito mais uma pegada de administração hospitalar e de serviços de saúde. Animal. Se apresenta aí, Vitor. Bom, olá a todos, meu nome é Vitor, eu tenho 27 anos e sou médico residente formando hoje em Medicina Preventiva e Social com foco em Administração Hospitalar pela USP. É um prazer estar aqui, muito feliz pelo convite, eu espero que a gente possa conversar sobre a residência e, enfim, que as pessoas conheçam um pouco mais essa área de atuação. Eu tô chocada agora com o que você falou, que a gente tava conversando pré-podcast, e você tem só 27 anos com toda essa história de vida. Pois é, 27 anos, a barba engana um pouco. Eu tô chocada, mas vamos contar um pouquinho da sua história, né? Porque eu fiquei impressionada. Queria saber um pouco da onde Isso veio. que ele começou uma outra residência, né? Exato. Então é isso que eu quero puxar. Da onde veio e como que você foi parar na administração em saúde? Bom, uma coisa que a gente sempre fala é que ninguém faz medicina pensando em virar gestor em saúde, né? É um bom ponto. E assim, eu também não fui diferente. Eu fiz a faculdade inteira pensando em seguir alguma especialidade assistencial. Eu formei em 2018, eu passei para residência em cirurgia cardíaca aqui na USP também. Então eu mudei para São Paulo no início de 19, fiz o R1, mas aí eu percebi que não era a área que eu queria atuar, não era a minha vocação. E eu saí da residência de cirurgia cardíaca. Aí veio 2020, que foi um ano meio diferente para todo mundo, trabalhando na linha de frente, pandemia, plantões e tudo mais. Acabei percebendo que a própria assistência não era muito para mim. Então aí começou a busca de, dentro da medicina, o que eu posso fazer que seja um outro caminho. Foi aí que eu descobri o PROASA, que é a Residência de Administração Hospitalar. E foi, aí eu estudei de novo, passei e entrei na medicina preventiva da USP, né, que tem esse foco. E hoje ele paga o salário da galera da cirurgia cardíaca. Podcast também que a gente já tem, né? A gente tem podcast sobre cirurgia cardiovascular. Tem. Esse, se eu não me engano, na primeira temporada. Ou na segunda. No máximo. Nossa, John, Qual como é que você lembra? Sou host desse podcast, eu meio que... Mas me diz uma coisa, Vitor, quando que foi essa quebra? Como que você percebeu que a assistência... Quais foram os elementos da assistência que não bateram e como que foi essa inclinada para o caminho de gestão? Eu não sei se foi uma mistura da minha própria desilusão com sair da especialidade que eu tinha escolhido há tanto tempo na faculdade e também com a própria pandemia, o estresse que todos nós que trabalhamos sofremos, assim, acho que foi uma mistura dessas coisas e foi um sentimento que foi crescendo de forma progressiva em 2020. E eu saí da cardíaca pensando em fazer outra especialidade assistencial, pensava em fazer anestésio. Mas aí foi vindo esse sentimento, só que eu não sabia o que fazer, porque eu não conhecia outra alternativa. E aí, uma
conhecida minha, na verdade irmã de uma colega de turma que formou comigo, ela fez o Proasa. E aí eu comecei a conversar com ela e conheci a residência e falei, nossa, é isso, assim. E ao mesmo tempo, em 2020, eu lia muito sobre empreendedorismo, sobre ter seu próprio negócio e casava essa parte de administração hospitalar, até porque tem algumas pessoas que seguem essa área e acabam empreendendo também. Sim. Então, pareceu o caminho perfeito. Mas foi um sentimento que ele não foi de um dia para o outro, assim, foi bem progressivo e até difícil de aceitar por vezes, né? Porque você faz 6 anos de medicina para ser médico, para atender os outros, e aí você, de repente, percebe, putz, não é muito bem isso, né? Mas foi mais ou menos assim. Posso tirar uma dúvida que está me surgindo? A gente tem visto cada vez mais médicos tendendo a sair, pensar um pouco mais fora da caixa. A gente sabe, né? Saiu recentemente Demografia Médica, a gente viu a quantidade. A curva é ascendente assim, vertiginosamente ascendente. Era isso que eu queria dizer, ignorem, corta. De quantidade de médicos formados, e a saída de médicos é muito baixa. A gente sabe que isso culmina necessariamente numa saturação do mercado. A gente tem visto isso, né, com empregos mais mal pagos. Tem já há alguns anos a gente vê essa tendência e muita gente está querendo sair por um lado de empreendedorismo. Não sei o que junta essas duas coisas, a medicina com o empreendedorismo, mas a gente vê esse perfil em muitos médicos. Muita gente querendo ir para gestão, querendo entender mais sobre isso. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, será, o que você como, né, formado como administrador em saúde, não sei se é essa a denominação correta. Isso. Perfeito. Você tendo feito uma residência nessa área, o que você acha que isso te acrescenta, te diferencia, o que te coloca, e por que uma pessoa que está pensando em seguir esse caminho deveria considerar fazer a residência? Bom, quem pensa em empreender, assim, na verdade, empreender envolve muitas coisas, né? Até você conseguir ter o seu próprio negócio e que ele cresça, porque abrir empresa é fácil, né? O negócio é ela virar. A residência de administração em saúde, ela te põe em contato com diversos players diferentes, assim. Por exemplo, eu tive contato com startup em saúde, tive contato com consultorias, você ganha uma visão de negócios. Legal. Isso é essencial para alguém que quer tocar um negócio, né? Porque qualquer empreendedor é, antes de tudo, um gestor, né? Sim. Então você tem essa visão de ferramentas de gestão, indicadores importantes para o negócio crescer, gestão de pessoas, que é a grande chave em qualquer negócio, né? Então isso acrescenta bastante. Claro que não vai ser o que vai fazer a sua empresa funcionar ou não, dar certo ou não, mas é muito importante para qualquer um que quer abrir um negócio e lidar com pessoas, né? Legal. Legal. Até me lembra que falando aqui de Medway, dois dos fundadores da Medway, né? A gente tem o João, o Mica e o Alê. O João e o Alê fizeram foi uma residência. Foi um ano só, uma residência que não existe mais. É no Einstein. Que era do Einstein, exato, em administração e saúde, que é bem interessante. Sim. Me diz uma coisa, como que é a residência, como que é o programa de residência do Proasa? Como que ele é estruturado, enfim? Basicamente assim, você faz a prova para medicina preventiva, né? Escolhe isso, inclusive muitas pessoas ficam em dúvida, meu Deus, é medicina preventiva mesmo que eu tenho que me inscrever? Mas entra na medicina preventiva e social pela USP, aí você faz os primeiros 8 meses na medicina preventiva, junto com a residência multiprofissional em saúde coletiva. E esses 8 meses, eles são mais voltados para a atenção primária, mas você não atende o paciente, é mais para entender a gestão da atenção primária, o conceito de território, tudo que a gente vê na preventiva, estuda epidemiologia, história do SUS, história da saúde pública. São 8 meses uma carga teórica bem forte, sim. Tem alguns projetos, né, na atenção primária que você desenvolve. E quando chega nesse 8º mês aí de residência, o médico ele tem a opção de ou ir para o Proasa, que é o programa voltado para a administração hospitalar e sistemas de saúde, ou ele fica na preventiva. Tem pessoas que escolhem ficar na preventiva e terminam, aí fica uma residência mais parecida com as outras preventivas, tipo a que a Marina fez. Uhum. O pessoal que vai para o Proasa, ela se estrutura mais ou menos assim. No final do primeiro ano, você vai rodar em áreas do HC, tanto as áreas assistenciais quanto áreas de apoio, tipo diagnóstico, ambulatório, nutrição.
Em cada área você desenvolve um projeto de melhoria e ele é apresentado no final dessa rotação. Legal. Mas isso dentro do HC. Aham. No segundo ano, a gente tem mais liberdade, porque o Proasa ele tem parceria com diversas empresas, né? Então, eu rodei, por exemplo, são estágios de 7 semanas e cada uma você faz um projeto também. Assim, ou um projeto ou ajuda em algum projeto que está rolando já na empresa. Então, assim... Só uma pergunta, é projeto ou é projeto? O que isso significa? Projeto 1. Li um livro e, não, eu acho que é isso. Aí eu passo pra alguém fazer, ou é tipo, não, um projeto de melhoria de processo, que é de implementado. fluxo, que vai ser implementado, vai... É o projeto mesmo. Esse geralmente estudo... Mas qual projeto que é? O primeiro projeto? É que a pergunta ficou meio dúbia. Não, ninguém entendeu nada. Geralmente os projetos envolvem você analisar fluxos, processos e melhorá-los. Entendi. Implementar Legal. melhorias. Claro que variando nesse escopo de atuação, né? Mas são projetos de gestão mesmo. Você, processo, ou então desenvolver produtos, ajudar a desenvolver produtos das empresas. Isso legal. é Legal. super variado. Eu tenho também consultoria, né? Então, eu passei numa consultoria na EY, na Ernst Young. Entrei num projeto gigante que já estava rodando lá e fiz um pedaço, assim, uma parte. Legal. Ajudei a desenvolver lá. Então são estágios de 7 semanas, então assim, é um período que dá para desenvolver um negócio legal e com muita liberdade para você escolher onde você vai. Assim, eu passei em startup e eu escolhi ir para a área de vendas da startup, nada a ver com medicina. Olha só. Então eu ajudei a estruturar processo de captação de cliente, de leads, aumentar vendas, que a gente chama de B2B, né, que é a startup de plano de saúde, vender o plano de saúde para empresas, né? B2B é business to business. É um Isso. negócio vendendo uma solução para outro negócio. Exatamente. Olha ele. Depois eu passei numa outra empresa também, ajudei a desenvolver um produto para ela, uma empresa particular de saúde. Passei um dos estágios obrigatórios na Secretaria de Saúde, né? Legal. Aí você tem mais uma visão da gestão pública. Também deu para desenvolver um projeto legal. A gente desenvolveu um projeto com os AMES, né, os ambulatórios de especialidades, para conseguir acompanhar melhor os indicadores. Eu fiz um dashboard no Power BI, assim, foi bem legal. Consultoria, eu passei na UI, foi um projeto gigantesco que estava rolando com um hospital grande, que tinha a ver com saúde, só que a minha área foi muito mais com indicadores estratégicos, assim, pensar em indicadores estratégicos de sucesso daquele projeto. Aí você tem ajuda das áreas, né, que você passa. Sempre tem um mentor, a pessoa que te recebe, muitas vezes são pessoas que fizeram Proasa, então eles entendem o que é residência. Nossa, um estagiário, mas eles entendem que é um estagiário de pós-graduação, não é um estagiário de graduação. E te ensinam muito, você aprende muito, assim. É meio que você pegar as ferramentas de gestão que você aprende na teoria, tanto no Proasa quanto na FGV, que a gente já vai falar sobre isso também, né? E botar em prática, cenários reais. E é muito estágio que você roda, né? É legal porque você deve pegar uma experiência bruta, assim. Não é, você vai fazer 2 projetos ao longo da residência, não. Você faz uma a cada 7 meses, é uma insanidade de trabalho, né? É uma insanidade, assim. E tem bastante flexibilidade. Por exemplo, no final do ano passado apareceu a oportunidade, um ex-Proasa, ele tinha virado o diretor do novo Pérola Byton, né? Na estrutura nova. E ia acontecer a implantação da estrutura nova, né? Legal. Que o Hospital Pérola Byton era um hospital administrado pelo Estado, num prédio antigo, mudou de prédio para prédio novo, sob a administração de uma OS. Então ia rolar essa transição, tanto estrutural quanto administrativa. E rolou a oportunidade de participar disso. Então eu emendei 2 estágios. Eu fiquei 3 meses e um pouco lá, até o final do ano, ajudando a desenhar os processos no hospital novo. Pô, que irado, Então, eu cara. peguei áreas do hospital, foi radioterapia, PET-CT, reprodução humana e quimioterapia. E ajudei a desenhar os fluxos, os processos, dimensionar, enfim, foi bem insano. Isso é interessante, né? Porque a gente que está vivendo numa empresa agora, né? Como médicos que saíram da assistência para entrar numa empresa e ter contato com isso tudo, pode ser que a galera esteja ouvindo a gente falando, gente, do que eles estão falando, assim. Isso, O que é fluxo, o que é O que processo. é fluxo? Pra Isso, gente- que é Power BI. O que é Power BI, exato. Acho que hoje está cada vez ficando mais democrático, mas
era uma coisa que a gente, como médico, não tinha a menor noção Não. quando a gente entrou na med. Assim, às vezes Pra aprender a nomenclatura, eu demorei uns 8 meses. Exato, então Mesmo. que interessante, existe toda uma especialização voltada para, né, agilizar, aprofundar o conhecimento nessas áreas, que é uma coisa muito distante do médico. Eu acho que esse é o ponto, assim. Qualquer outra é forte falar, mas várias outras, graduações tem um pouco disso, você entende um pouco do que são essas coisas, está mais inserido no mercado, coisa que às vezes o médico é muito pouco, né? A gente tem, enfim, todo um sistema muito próprio. Sim, Então é legal estar entendendo isso. Faria sentido a gente ter Basicamente, feito, João. sei lá, total, eu adoraria. Basicamente, fluxo, processo é ver o caminho, por exemplo, de uma internação e ver como que consegue diminuir o tempo de internação, pegando as coisas que estão falhas no meio desse caminho, né? Então, Perfeito. isso tudo é dinheiro, né? Então, como a administração de saúde mexe com dinheiro... Falando em dinheiro... Não, e me diz uma coisa, então ficou o primeiro ano com 8 meses na parte de saúde coletiva, uma imersão Isso. mais teórica. Aí depois no segundo ano, estágio de 7 semanas, vinculado a projetos para olhar para fluxos, processos. Exato. E o mesmo se repete no terceiro ano ou não? Só são 2 anos, né? Esse era o são grande... 2 anos. Exato, era o Ah, ponto que eu do queria gato. perguntar, se são 2 ou 3. São 2. São 2 anos. Legal. Isso. E é de acesso direto, caso alguém também... Boa. Não, excelente. E a rotina, como é que era, assim, na residência? Quando você sai da assistência... 6 da manhã acordava, preparava um café. É assim, né? Chega às 3 da manhã pra essa visita. Ia pra academia, passava visita, passava estresse com o preceptor. Não tem nada disso. Você sai da assistência, então você sai um pouco dessa vida dessa vida frenética da medicina, né? Não que não tenha muito trabalho, porque tem muito trabalho, mas a maioria dos estágios, eles acontecem em horários comerciais. Então, não é uma residência que tem plantão, não é uma residência que você trabalha final de semana, a não ser que você queira trabalhar e desenvolver seus projetos, que é uma coisa que acontece. Aham. Precisa adiantar as coisas, né? Mas enfim, no conforto da sua casa, muitas vezes. Então é uma rotina um pouco, mais tranquila, nem se compara com qualquer outra especialidade clínica ou cirúrgica que o pessoal está acostumado. É uma Legal. rotina mais fácil de levar. E mais horário comercial mesmo. Mais Você horário entra comercial. 8, 9, Entra 8, sai 5, 5, 6, Legal. Bom. Isso é uma coisa bacana, né? Esses dias eu tava assistindo a aula do Mika, lá da mentoria, sobre como escolher a sua especialidade. E uma coisa que ele fazia, né? Ele propõe pro pessoal fazer é o exercício de colocar desejos e princípios. E muitas vezes eu me identifico com isso, né? Eu gosto... O Mika botou vários desses pontos na aula, pra quem é aluno aí, tá assistindo, assiste essa aula, é incrível. Então, dormir em casa... poder fazer um home office de vez em quando. Isso são coisas que a pandemia me abriu os olhos para uma coisa que eu valorizo muito. E a assistência, às vezes, não tanto. E claro que todo mundo valoriza isso, mas tem gente que valoriza muito, tipo eu. Exato, eu Tem gente também. que não valoriza. É muito tem importante. gente Tem que gente que não coloca valoriza isso, bota tanto. lá no pé. Tá né? lá no pé, Pra mim, exato. vamos Ah, no tanto pau ali. faz, gosto de ir e tal. Então isso é uma coisa muito interessante pra gente avaliar, né? Eu gosto muito da ideia de dormir em casa. Eu gosto também. Depois de muitos plantões e isso era uma coisa que, nossa, eu já ia pro plantão triste. Total. Então isso faz diferença. Pré-plantão. O luto pré-plantão, clássico. quem não? É. Era brabo. É brabo. A gente tá meio deprê aqui, vamos voltar. Falar de A coisa gente tá boa. olhando pro horizonte, pensando na vida, no que já passamos, Sim. pandemia, tudo isso é complicado. Me diz onde que entra a FGV no meio da residência. Eu também tô curiosa. Ganha, não ganha, tem que pagar, não tem que pagar. Isso, essa é uma parte que atrai muitas pessoas, inclusive foi um grande atrativo para mim. Quando eu descobri, eu falei, nossa, a FGV tem um MBA de gestão hospitalar em sistema de saúde, que chama CEAS, e é um curso longo, é de 18 meses, e tem aula toda semana, segunda, terça e quarta, de 7 da noite às 11 da noite. Caraca. É um curso super completo, super teórico, assim, uma bagagem muito boa. CEAS. CEAS, C-E-A-H-S. HS. Curso de especialização em administração hospitalar e sistema de saúde. É um curso super legal, administrado por gestores em saúde excelentes. Tem matérias desde marketing até negociação. Então você aprende a negociar. Assim, Olha é só. bem legal. E é um curso que é caro, é um MBA.
Só que por uma parceria que existe há muitos anos do Proasa com a GV, quem entra no Proasa ganha a bolsa. Fui dar uma olhada aqui enquanto a gente está conversando e o curso custa a bagatela de R$30.129. É mais ou É, menos meu irmão. isso. É grana. É grana. É grana. Sabe quando a minha residência investiu em mim? Nada. Brincadeira, Então. Um investimento de 30 milhas. Legal. Isso. Aí você aprende muito e é aquela coisa. A gente pega essa bagagem teórica da GV, das discussões do Proasa, muitas vezes do que a gente discutiu de saúde pública lá atrás na Prev e aplica nos estágios. Então, é uma residência teórico-prática. Aham. Toda residência tem uma parte teórica, mas tem bastante. Legal. Porque precisa... Eu entrei sem saber mexer no Excel, assim, então... Mas eu sabe, acho de uma- que é o é normal, né? é o normal, é normal. É válida a Legítimo. sua dor e eu Sim. não sei até hoje. Mas tudo bem. Eu gente, passo um curso depois. Vou fazer isso aqui. 30 minutos. E o curso da GV tem uma parte de Excel também. Legal. Bacana. Ajuda Mas, bastante. Ótimo, eu vou fazer então. Tu gerir sem mexer em planilha é foda. Não dá, impossível. E americanas, né? Imagina É. uma linha, tu esquece. Se Contabilidade. eles É, tivessem feito esse curso, talvez não tivesse dado problema. Ah, legal, Talvez. legal. Bacana. E me diz uma coisa, você acha que dentre as outras residências de medicina preventiva que você viu o programa, enfim, negocia aqui com a galera pra ir pra USP, assim, qual é o perfil de pessoas que vai se encantar e vai se reconhecer ali dentro? Você tá aí no meio do oceano, né, medicina preventiva, a Marina trouxe uma visão totalmente diferente do programa da Unicamp. Queria uma visão crítica tua a respeito disso agora que você se formou lá, né? Bom, o meu caso foi um pouco diferente porque a Marina ela escolheu a MedPrev, né? Sim. Eu escolhi pelo Proasa e tinha que ser pela MedPrev, então acabou que eu nem pesquisei outros programas, né? Aham. Foi a única prova que eu prestei. Depois que eu fui conhecer a Prev da Unicamp, são poucas inclusive, né? Sim. Mas foi um caminho meio diferente, assim, porque eu descobri o Proasa, administração hospitalar, gestão em saúde, e aí depois eu falei, tem que entrar pela Prev. Até eu fui um desses que me inscrevi lá para medicina preventiva e falei, putz, é isso mesmo? Será que é mesmo? É aqui que é o Proasa? E quando Mas você começou a era. viver a preventiva, deve ter dado isso também. Você entra lá em ambiente de UBS, né, discussão de SUS, é um pouco diferente, mas enriquece bastante e serve muito para você ter a visão sistêmica do sistema Total. público de saúde. Muitas pessoas que fazem Proasa, elas vão trabalhar no sistema público também, hospitais públicos, até o próprio HC, então conhecer o SUS, sua gestão é importantíssimo. Legal. Uhum. Eu tinha uma dúvida pra Eu tenho uma fazer. pergunta massa, hein? Pergunta aí. Você é médico, que já esteve na assistência, Sim. e hoje tem uma visão de gestor e olha pessoas como um meio de atingir resultados. O médico como um trabalhador, como um operário, é bom ou é difícil? Gostou da pergunta? Ou show, nada a ver? Complexa. É complexa. É bom Assim em que como a sentido? resposta. Assim? É É. bom pra você responder assim, né? Não, tipo, bom no sentido, tipo, porque o médico, geralmente para trabalhar em equipe, ou para aderir novos fluxos, processos, geralmente é mais resistente. Essa é a minha Sim. hipótese, entendeu? Sim, sim. Se vocês verificam isso na prática ou não. Sim, o médico é um profissional que tem muita segurança do que faz, independente se ele seja um bom médico ou um mau médico, que a gente tem de todos os tipos, né? Mas uma coisa que a gente vê e que é inclusive uma vantagem de você ser um médico gestor. Porque assim, eu não sei se a gente comentou, o Proasa, ele é uma residência multi também. Então você faz a residência junto de pessoas que estão fazendo como especialização. Tem administradores, tem gerontólogos, Olha enfermeiros só que depois que acaba a residência eles seguem para cargos diferentes com base na formação, assim. A gente vai muito para cargos de médicos gestores. E o médico gestor, ele tem uma vantagem, porque ele sabe conversar com o seu igual, com o médico. Então você, por ser médico, muitas vezes o médico que está lá na ponta, na assistência, ele vai te ouvir, você vai saber falar a língua do médico, Aham. e
talvez isso, claro que dependendo de como você fale, né? Isso leva a uma menor resistência a adaptar a mudanças, né? Aham. Mudanças que você propõe de fluxo, de processos, e saber falar a língua do médico, às vezes é uma grande ajuda, e por isso que tem crescido, assim, as oportunidades para médicos gestores, seja em hospitais, operadoras, enfim, onde quer que seja. Legal. Legal. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: da galera que entra na preventiva na USP, a maioria vai para um lado ou para o outro, vai para preventiva ou vai para Proasa? Tem gente que migra, entrou querendo uma coisa e acaba, não é isso que eu quero. O que você viu ao longo desses 2 anos? A maioria das pessoas que eu conheci entraram na preventiva e foram pro Proasa. Legal. Algumas ficaram na preventiva, mas também fazem a GV, tá? Quem quer ficar na preventiva também tem direito. Ah, maneiro. Isso é interessante. Mas a maioria acaba indo pro Proasa. Só que o pessoal que forma no Proasa vai pra tudo quanto é lugar. Pra Desde tudo quanto é lugar. startup, desde fundar a empresa, até trabalhar na Secretaria de Saúde, assim, Legal. no Ministério da Saúde. Então, assim, o leque de lugares e pessoas que você conversa, conhece, que fizeram Proasa e estão em diferentes posições, assim, até fora da saúde, às vezes. Uhum. Porque você aprende gestão. Sim. Muitas vezes até tem gente que sai do mercado de saúde, Sim. vai para outros mercados. Você gestor de qualquer outra coisa. Isso. Isso Te dá essa base, né? Tem essa base, tem Bem essa legal. liberdade. Então, o pessoal vai para tudo quanto é lugar. Fora do país, que você não precisa fazer revalida, você não vai atender ninguém. Então, tem gente que vai trabalhar em consultorias nos Estados Unidos, na Europa. Então, o leque é muito amplo de possibilidades. Gente, que bacana, né? Tipo, uma coisa que parece tão específica, na realidade é uma abertura de um caminho para vários outros lugares que não seriam acessíveis na assistência, né? Exato. Super legal. Ah. A outra pergunta que eu ia fazer é se, aí não sei o quanto você vai conseguir me ajudar, mas caso você saiba, por favor, vamos passar aqui para a nossa audiência, que é a seguinte: tem a Proasa, você pode entrar, fazer esse MBA da FGV à parte, Pode. é uma possibilidade. E existem outras residências em administração e saúde hoje no Brasil, além, ou em São Paulo, talvez, vamos restringir um pouco. Residências dessa forma, assim, que eu acho muito completo, Sim, não existem. Essa é a única com esse formato. sim. Existem pós-graduações, atualmente eu acho que existe no Sírio. Tinha a do Einstein, que o João, ali, o Mico fizeram, mas ela não existe mais, se eu não me engano. Não existe Não mais. existe, Não, né? Não. Mas residência mesmo, que nesse é muito único, né? Que tem mistura preventiva, saúde pública com administração hospitalar, tanto pública quanto privada, junto com a FGV, aí você faz o MBA junto, só existe essa, né? Tanto que Irado. você se forma médico sanitarista, né? Especializado em administração hospitalar e sistema de saúde, tanto pela USP quanto pela FGV. Bem legal. Que da hora. Pô, baita, né? Sai com um currículo bom, hein? Curriculaço. O currículo é bem completo e as oportunidades também são bem boas. Boa. Agora chegamos no ponto que a gente quer explorar. Mercado de trabalho. Quais são as opções? Como uma pessoa saiu da residência com a tua formação, como que abre-se o leque de opções assim de mercado de trabalho e onde que as pessoas geralmente se alocam, né? Bom, muitas pessoas acabam ficando no HC como que um ano a mais de residência. Já trabalhando, mas o HC é uma grande escola, né? Então, as pessoas assim, começam em cargos de gestão lá e aprendem muito e depois vão indo para outras empresas. Outras pessoas fazem contatos tanto com ex-Proasa, né? Pessoas que fizeram Proasa, quanto nos estágios que elas passam. Então, por exemplo, no meu caso, eu estagiei numa empresa lá em maio do ano passado, desenvolvi um projeto super bacana e eles me convidaram para trabalhar lá quando eu formasse. Então, assim, Olha muito só. pelos contatos que você faz e aí, a partir do momento que você entra no mercado e começa a sua trajetória profissional, as coisas vão aparecendo, assim, né? Mas é Da hora. muito importante conhecer pessoas, fazer um bom networking e isso o Proasa também permite. É mais comum, então, como gestor em saúde ou administrador em saúde, você tem maior facilidade de você ter um emprego só, né? Tem. Não é aquela loucura do médico assistente com 5 vínculos empregatícios. Assim, É isso aí. a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, trabalham num lugar só. Legal. Então, Outro não ponto, tem né? esse tanto de vínculo, enfim. Outro ponto interessante.
único. Dentro da administração de um hospital, por exemplo, sei lá, um Incor da vida, existe uma superintendência, provavelmente existem vários gestores atuando ali em diferentes pontos do processo. Existe, sim. Ou você só tem a opção de não, tudo que acontecer é responsabilidade tua, Não, vai segurar essa. tem toda uma hierarquia, né? O organograma, igual aqui na Medway tem o organograma institucional, né? Lá também tem, desde o diretor executivo até os assistentes do diretor executivo, Legal. diretor de operações, tem várias áreas, assim. Geralmente você forma e você entra num cargo, você não vai formar e já virar CEO do Incor, né? Isso é, né? Eu achei que Pô, era. galera, Poxa, galera. eu tô chateada, já tava pensando em fazer esse trem aí. Imagina. Ô, mas na real, é muito maneira a É residência. muito maneira. Eu tô muito Eu empolgada. tava falando se, sei lá, no futuro É. fosse demitido aqui da Medway, eu acho que eu não voltaria pra clínica, eu faria mais prévio, sabe? Você acha que vai ser demitido aqui da Medway, John? Não Spoiler sei, eu Você acha que é vou- daqui a eu pouco? Não vou- será. Não sei, só tô perguntando. Sabe Spikes? Esse é o Tá chegando Perception. aqui, ó, já passa ali o negócio. Não, pelo amor de Deus, não. Agora a pergunta que não quer calar. A gente falou, deu pra sacar que é bem ampla, que dá até pra sair do país, né? Acho que Opa. isso é bem legal. E assim como é bem ampla de possibilidades, eu imagino que seja bem ampla de salário, de remuneração. Mas já é de praxe, a gente sempre faz essa pergunta aqui, de qual que é a faixa que um recém-formado pode estar esperando ganhar. Assim, se a gente for pegar o grosso, claro, vai ter um maluco que vai ganhar em dólar, que vai estar ganhando notas rios de dinheiro. Não vamos falar desse doido, porque eu imagino que ele seja, pelo menos num primeiro momento, a exceção. Então, falando de alguém que acabou de formar, como que essa pessoa pode se situar no mercado? Assim, primeiro ponto importante é que os salários geralmente são um pouco variados entre os médicos que formam e os especializandos. Mas eu conheço mais a parte médica. Em média, assim, os empregos pagam 20, 25 Legal, mil por mês. legal. Muitas Saindo vezes do zero. saindo do zero. E assim, a grande vantagem é que muitas vezes você ganha isso, seja PJ ou CLT, mas costuma ter férias remuneradas, benefícios, né? Férias Coisas remuneradas é aquela coisa extras, né? maravilhosa que você, putz, não preciso dar 15 plantões a mais esse mês para poder ter férias. Coisas que não estamos habituados. Coisas que né? não Nós estamos O que são habituados. benefícios? Conta pra gente. Benefícios que algumas empresas podem oferecer são, além do seu salário, vale alimentação, às vezes muito bom, vale transporte, plano de saúde. Putz, isso aí é Bons planos de saúde? bons planos de saúde. E isso é muito importante. E também a gente, na assistência, você dá seu plantão, recebe o PJ e acabou, né? Se vira o resto. Então tem Nossa. essa diferença que também dá uma segurança para você. Total. E no auge de carreira, mais ou menos, quanto que Ah, um local bom? Assim? Depende, assim, Certo. tem diretores de empresas que ganham 300, 400 mil, assim. Claro que, né, Desculpa, engasguei. são A exceções, vida, mas tu tá dizendo, na né? gestão, No ano. na vida, né, Você não tá dizendo por mês. Você não tá dizendo por mês. com certeza tem gestor aí ganhando isso por mês, sem falar em bonificação. Muitas vezes a gente fala que cargos altos o cara ganha salário, mas stock options, né, que é um pedacinho da empresa, que aí Sim. se valorizar, se vender, ele Recebe em Vamos. forma de ação, né? recebe em forma de ação. Me diz uma Interessante. coisa, tu deve ter tido contato com muita gente fera, né? Isso também é do nosso time daqui de Preventiva. Uma pergunta que o público quer saber, é melhor trabalhar comigo ou trabalhar... É incomparável trabalhar com você. Pô, cara, Não tem nem Isso, palavras. isso tem vários significa sentidos. muito isso. Interpretem como quiserem. Inexplicável, John. Você é inexplicável, John. É, pois é, É tô isso. ligado. Eu adoro trabalhar com você. Nossa. Me tira o sono, mas eu adoro trabalhar com você. Mas esse negócio do salário, muita gente pergunta mesmo, assim, né? A gente tem que ser realista. Você não vai Sim. sair ganhando, sim, e a minoria ganha esse tanto, né? Mas o céu é o limite. Se Sim. você vira diretor de uma grande empresa, você vai ganhar muito dinheiro. Se você funda uma empresa que Deu faz certo. sucesso, dá certo, você vende ela, vai ganhar muito dinheiro. Não existe limite na gestão. Não é igual qualquer especialidade que você vive de plantão, o seu limite é o quanto de plantão você consegue dar e quanto esse plantão paga, né? Exatamente. Então, assim, não existe limite. A gente começa a falar um pouco sobre escalabilidade aqui, né? Então, Sim, quando você exatamente. faz gestão, você escala o seu negócio. Você não precisa estar vendendo a sua hora de trabalho Exato.
E seu teto vai ser sempre o quanto de horas você consegue Tá. vender. Você começa vendendo suas horas de trabalho até um ponto que você começa a vender valor. Aí vira a vida da pessoa. Legal. Essa é a minha visão, pelo menos, da coisa. Porra, animal, baita Foi frase. forte isso, Foi forte, mas Inclusive, não sei mais o que eu falo agora. eu acho que a gente construiu uma visão muito... Eu acho que pensando em direcionar as pessoas em relação às escolhas, né? Pra gente ser esse meio, a gente construiu uma visão bem positiva, olhando Sim. esse podcast, muito positiva. Só que isso também não pode ser um recuo ou um escape de uma pessoa que, por qualquer outro motivo, esteja insatisfeita com a medicina. Porque Claro. vai encontrar muitos... Sim. Vai encontrar problemas muito de cara, assim. Porque a gestão é super desafiadora. Gestão é resolver problemas. É, se apaixonar e resolver problemas, É. né? Mas eu queria que tu trouxesse o outro lado da medicina preventiva, assim, né? Do peso e do lado mais de desafio mesmo, que tem que deixar claro também para as pessoas, pra gente não construir só uma visão positiva, né? Claro, assim, primeiro é isso que você falou, é muito importante. A pessoa que tá só desiludida com a medicina, ela vai ter dificuldade também, porque na gestão em saúde você, ainda mais como médico, você vai ser a referência da medicina muitas vezes do lugar, vai viver a medicina, e você não deixa de ser médico. Uma coisa que a gente sempre fala, pensa assim, puta, o gestor em saúde, ele não é médico de um paciente, assim, é médico de milhões, porque uma decisão que você toma, um processo que você muda, dependendo de onde você trabalha, você vai afetar a assistência direta de milhares, milhões de pessoas. Então, você continua sendo médico. Só a desilusão em medicina não é o caminho muito, assim, né? Se você está triste com a medicina, venha para cá que será feliz. Não, não é assim. É mais para pessoas que estão desiludidas com o caminho e com aquela linhazinha de produção da medicina, que é formar, fazer uma especialidade, ter um consultório, etc. É mais isso, sim. Porque, como você falou, tem os desafios do dia a dia. Como qualquer especialidade, tem momentos que você olha e fala, putz, tô cansado, cara. Tô cansado de tentar resolver esse problema e não conseguir. As pessoas dessa empresa não me ouvem, não gostam de mim. Então, no final das contas, igual os problemas com a medicina, você tem os problemas que você lida com as pessoas. E gestão de pessoas é cansativo, é difícil, é cansativo, é desafiador. Não importa também quem tente te ensinar, na FGV a gente tem gestão de pessoas. Ajuda, mas não resolve. Não é, né? Extrapola pra vida real, bota as pessoas que por si só já são desafiadoras. Exato. Caos, né? É difícil liderar, assim. A responsabilidade também, né? Se você acha que ali atendendo um paciente, a tua responsabilidade é X, como gestor, olhando todo o impacto que pode acontecer, bota aí num fatorial absurdo. Claro. Porque deu erro ali na ponta, vai dar erro em 1000 pontas e você é o responsável por isso. É bem bizarro isso, né? Muitas vezes, dependendo do seu cargo, você vai responder pro médico na ponta e responde pelas ações dele. Muitas vezes você vai responder pelas ações de todos os médicos que você é líder. Não é? Isso dá um medinho, assim, depende do lugar que você vai, depende, claro que tem cargos que não vai ser assim, mas faz parte do trabalho e é uma responsabilidade grande. Sim. Não é uma especialização isenta de responsabilidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E me diz uma coisa, no final agora, você sente autônomo de, por exemplo, gerir algum serviço de saúde de menor complexidade, não tô falando um gigantesco, ou sente autonomia de tipo, não, me coloca num departamento aqui que eu vou fazer uma bela de uma análise, mexer nos processos, testar mesmo. Obviamente, não existe o perfeito, mas tem autonomia com as ferramentas que você ganhou na residência de conseguir se sentir seguro em relação a isso, ou ainda sente que precisa de mais um ano ali junto com alguém para desenvolver as skills? Eu acho que isso depende muito, assim, a residência me deu ferramentas de gestão muito completas, muito importantes para eu usar na minha carreira, assim, mas me sinto pronto para começar no mercado. Acho que, claro que eu não assumiria cargo de direção agora, né? Eu vou ser diretor executivo do Unicor. Não, não, para isso não, mas para começar, sim. Só que é um constante aprendizado, né? O primeiro ano pós-formado que o pessoal diz que aprende muito, assim. É o R+, que você faz empregado, né? Então, pronto para começar, mas
ainda precisando aprender muito. E eu acho que isso vai ser para sempre, na verdade. Eu tô com achei muito boa a provocação do John dos pontos negativos, porque muita gente... É o bode expiatório, assim. Ah, não, eu tô infeliz e vou gerir, vou administrar, enfim. O que eu tô me perguntando, não sei se você vai conseguir me ajudar nisso, Vitor, é o seguinte. Gestão não é pra todo mundo. E não adianta a gente estar falando aqui que, tem um ponto negativo, não vai 100% iludido de que é um mundo maravilhoso. Não, é muito difícil, né? A gente aqui na Medway viveu e vive isso e vê a dificuldade que é gerir. Tem dia que você não tá afim de resolver problema, você tem que estar resolvendo o problema. Então, assim, meio que os problemas que a gente encara na medicina, eles têm outra roupagem, mas eles estão presentes na gestão, né? É coisa da vida, todo mundo vai passar, tem dia que você não tá afim, tem dia que você não tá resolutivo. E como que a pessoa pode ter uma experiência, ou como que ela pode sentir que a gestão é para ela? Fazer tipo um test drive, ou que questionamentos ela tem que fazer para olhar e falar, não, talvez realmente o meu caminho seja esse. Tá. É difícil isso, mas como é que você chega nessa conclusão, né? Como é que nosso ouvinte pode achar que esse é o caminho legal? Eu acho que... Pergunta difícil. Desculpa, ou obrigada. Tu pode negociar. Eu sei que tu aprendeu. Quanto você quer pra refazer essa pergunta? Pode reformular. Não, Mas é uma pergunta excelente difícil, né? pergunta. Muito obrigado, muito obrigado. Por quê? É importante? Porque é uma decisão que vai mudar a sua vida, né? Certo. Senão você... Putz. Primeiro, você tem que saber o que você gosta, assim. Gestor, ele precisa gostar de ter visão sistêmica, visão macro, visão de como as coisas são, e gostar de resolver problema, assim. Se você gosta de resolver problema, se você trabalha lá na assistência, dá plantão num PSX, você olha assim e fala, putz, esse fluxo de paciente que chega com dor no peito não tá legal. Você já tem uma visão diferente, você não é o cara que só vai lá atender. Isso já é uma coisa. Ou só reclama. Tá tudo ruim. Odeio esse lugar. Às vezes tá na nossa mão, né? De resolver. Que isso? Que ódio. É. Eu não acredito. Mais uma ficha, né? Se você tem essa visão, já é um sinal. Mas o que eu acho, assim, mais importante é conversem com as pessoas que fizeram. Igual você vai, putz, será que eu vou fazer clínica? Será que eu vou fazer reumato? Pelo amor de Deus. Será que eu vou fazer reumato? Você vai lá e conversa com o reumato, não é? Sim. Você vai lá, manda mensagem, cara de pau, fala assim, eu sou fulano e tal. Podem me chamar no Instagram, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida em relação à especialização, à residência, também podem vir conversar comigo. E com meus colegas também, a gente sempre responde muita dúvida, então podem conversar. Legal. Isso é a chave. Como é a sua rotina? Puta, eu gosto disso aqui, será que é pra mim? Ou então vai lá conhecer o Proasa também. O Proasa tá sempre de portas abertas para receber, assiste uma aula, conversa com o corpo técnico, que são as pessoas que cuidam da residência, né? O diretor da residência. Conversar, assim. Saber 100% é muito difícil, eu não sabia. Sim, total. Muitas vezes eu me questionava, até as pessoas olham e falam, pô, você largou a medicina? Você não é médico. Era pra você ser cirurgião. Que pessoas que a gente vai resolver isso aqui, né? Já batei Meus pais aqui. Bate um pouco isso, sim, mas você vai ganhando segurança. Hoje em dia eu tenho super segurança que foi a decisão certa. Mas assim, quando você entra, não dá pra ter. Você vai se questionar. Isso é natural. Mas converse o máximo que você conseguir, assista vídeos no YouTube, pesquise sobre o programa, converse com as pessoas, que vai ajudar a ter um pouco de certeza se é a decisão correta. Animal. Tô bem feliz. Baita podcast. Tá tranquilo? Tô feliz também. Show, gostou, Vitor? Gostei muito. É irado, não é? Vou abrir o espaço aqui para um último recado, última mensagem. Se você quiser, deixa o seu @, porque você falou da galera te procurar no Insta. É isso. O espaço é teu aí. Já foi desde o início, mas dá aí as palavras finais. Bom, obrigado pelo tempo, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa especialidade tão importante, porque você muda sistemas, né, e organizações, e pouco conhecida entre os médicos, né? Então, acho que a minha esperança é que com esse podcast
os estudantes aí, os inconformados, aqueles que talvez queiram seguir outros caminhos, possam conhecer a residência, se interessar e vir para serem colegas. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, quiserem conversar, reclamar da vida, pode vir me chamar, é Vitor Abalri, no Instagram, só mandar mensagem, seguir lá, que eu tô aberto para tirar dúvidas, e eu tenho colegas também que posso indicar que, inclusive, que estão trabalhando com gestão já há mais tempo do que eu, podem ajudar a conversar também. Então é isso, um prazer. Animal. Massa. Muito obrigada Massa. por ter vindo, Vitor, por Obrigado. ter aceitado o convite. Fiquei com vontade, João. Tu ficou? Né? Bora? Fiquei. Bora? Ah, Esse ano? Não, vamos. Não dá, fazer né? aqui Tem aula também. pra caramba pra tem fazer. muita Muita aula pra coisa. dar, Vídeo muito vídeo comentário, comentário. pra Vídeo gravar, comentário aqui. É isso aí. Galera, penúltimo episódio da nossa temporada. O nosso último está sensacional. Então, já gravamos. Também sobre legal. dinheiro. Não, aquele que pegou. Opa! A galera só pensa nisso. Elas só não, pensam nisso, brincadeira. dinheiro. Não. Não perde a gente, não perde o finalzinho dessa temporada. Fomos renovados pra quinta, John? Só calma Ah. que antes eu tenho. Surgiu uma memória no Elas Só Pensam Nisso. No primeiro, Meu Deus. Ai, meu Deus! no Medo. primeiro- no primeiro trabalho de faculdade que eu fiz, tava um seminário e tal. Aí era sobre medicina baseada em evidências. E aí um grupo colocou referência do que elas gostam.blogspot.com na aula de medicina baseada Meu Deus. em evidências. Só porque lembrou, e essa memória é muito importante. Fica aí Não, pro ouvinte. fundamental ter sido dita na realidade. E sim, fomos renovados pra quinta temporada. Fomos? Sim, Você já tem essa informação? cara. É um Vamos ser podcast renovados. barato, tá? A gente faz isso de bom grado. Então, claro que vai ser renovado. Não tem. Ninguém paga a gente tá aqui, ó, de graça. É, pô. não. Pensamento positivo, gestão É. baseada em informações. É É, isso. Vai ser Exatamente renovado e isso. mandem aí seus pedidos de especialidade. Eu A falei Joana que a mandou gente. ontem Eu falei que a boa gente. Eu quero muito fazer. Não sei se vai dar. Medicina nuclear. Medicina nuclear. Ia ser irado, hein? A gente falou que ia acabar essa especialidade de acesso direto nessa leva, mas não acabou, né? Não acaba. Tem muita coisa, cara. E toda hora sai uma nova. É. E tem coisa que a gente não mapeou, e aí tem coisa que a gente não conseguiu residente. Ajude Então, a gente a lembrar, se você tá afim, Ajude-nos. pô. Pediram de patologia, a gente fez um de patologia. Manda aí, a gente acha as pessoas. Ô, John, e eu acho que a coisa mais legal dessa quarta temporada, agora que a gente tá chegando no final, é que ela tá abrindo muito a cabeça para caminhos menos convencionais, porém interessantíssimos, Total. e que são menos convencionais simplesmente porque a gente não conhece. Simplesmente porque a gente tem essa visão mais Tunelizada. mecanicista, tunelizada da medicina, essa visão, né, que criticam a gente de você não vai ser médico se você seguir por esse caminho. Isso. E existe, né, um tabu em conversar sobre outras coisas que muitas vezes, cara, fazem um bem danado pra gente no mercado, na nossa cabeça, de pensar um pouco fora da caixinha. Eu tô amando essa temporada. Tá sendo incrível pra mim Tô conhecer um monte de conhecendo coisa uma legal. parte da medicina que tá se revelando, assim, que, tipo, Total. pô, eu nunca nem sabia que tinha essa opção. Total. Assim, então, E eu assim, digo até massa. mais, a galera que tá ouvindo, essa é a primeira vez que tá ouvindo, na primeira, terceira, a gente fez uma coisa realmente mais convencional. A gente também seguiu esse caminho da medicina. Que Fomos- faz parte, né? Que faz parte. É importante, Exato. precisamos dessas pessoas. Exato. né? Ainda é o caminho Sim, mais reto, é o caminho que faz sentido, é o caminho pelo qual a maioria das pessoas escolhem a medicina. exato. Mas essa da primeira e terceira temporada, eu acho que são episódios que a galera ouve mais pontual. Pô, eu quero fazer neuro, ou então na dúvida de fazer cardio, eu vou ouvir esse episódio. Não tem porque ficar ouvindo de dermato, isso é uma parada que você não gosta. Mas a quarta temporada, pra mim, tá sendo uma temporada quase must. Assim, ouça pra... Mesmo que você não queira seguir, mesmo que você não pense em administração e saúde, mesmo que você... Sei lá, medicina é legal, mesmo que você não considere que a gente teve esse episódio, cara, ouve Se incomode, pra abrir a sua cabeça e É. pra você pensar fora da caixa. É. Eu acho que tá sendo incrível nesse sentido. bota na reflexão, porque Total. a gente não tem acesso nisso na faculdade, né? Sim. Então, ter essa conversa, ter esse espaço pra isso, cara. Tô bem Ouve e feliz. se incomoda, porque eu tô feliz também de Eu também ser tô. incomodado. E de ser host desse podcast. Demais. Do lado do seu Tamo ladinho. juntos. É isso. Galera, beijo grande. Até o próximo. Ah, a gente não falou todo o jabá, né? Segue a gente no Instagram, @medway.residênciamédica. Segue a gente em todos os serviços de streaming de podcast. Segue a gente no YouTube, tô pedindo muita coisa. Só Por não favor. segue a gente na rua, pelo amor de Deus.
Você não segue a gente no bloquinho, porque a gente não responde Isso é pela bem gente. estranho, galera. Bem estranho. Cara, eu me retiro depois. É isso aí, galera. Um beijo. Valeu. Tamo Obrigado. junto. Até a próxima. Valeu, galera.